Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 9. Lucas capítulo 9, nós ministramos até o versículo de número... Eu li até o versículo de número 9, né? E nos detivemos em ministrar sobre a missão dos discípulos, mais tarde chamada apóstolos. Vamos ministrar e ler agora do versículo 10 ao versículo 22, que diz assim, Lucas capítulo 9, versículo 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu. E falava-lhes do reino de Deus. E sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12, disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos campos e aldeia ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram. E fazendo-os assentar a todos, e tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu-os, e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muita coisa
e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Louvado seja Deus. Bendito é o nome de Jesus. Bem amados, chegamos a mais um trecho da Escritura, não é? Em que há muita coisa para que nós compartilhemos. Claro que vamos buscar algumas colocações feitas não aqui por Lucas, mas feita ora por Mateus, ora feita por Marcos. E, claro, vamos nos utilizar do registro aqui de Lucas, até por conta da abordagem sistemática que estamos fazendo deste capítulo, deste livro, né, que vamos ler nesta ordem, até o último capítulo de Lucas, que é o capítulo 24, e devido a nossa limitação aqui de tempo, estamos fazendo várias ministrações sobre o mesmo capítulo, claro que por parte, não é? Mas eu louvo a Deus por esse testemunho que a irmã deu, que é a partir da escuta, as ministrações, muita coisa tem mudado, maneira de pensar, maneira de agir, comportamento, que esse é o grande propósito das abordagens. Sobretudo, trazer também, junto a essa transformação, a essa metamorfose, não é, dos ideais, dos princípios, do pragmatismo, não é? Ou seja, das atitudes, das ações. A ideia é de converger a atenção dos irmãos às verdades bíblicas. Porque eu quero voltar a falar aqui um pouco, irmãos, desta situação da fé que está cada vez sendo minada em nossos dias por conta de muita coisa que está acontecendo no segmento evangélico e no mundo religioso de um modo geral. Inclusive essa pergunta de Jesus, ela me faz estar cada vez mais convicto desse meu questionamento e dessa minha preocupação nas abordagens de levar os irmãos à fé na palavra. Porque quando Jesus pergunta, que aqui não há ordem de fala, não é? A gente está falando de acordo com o texto aqui. Estamos dentro do texto. Quando Jesus pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? Porque Jesus queria saber dos discípulos o que Jesus significava para eles, o que realmente Jesus representava para eles. E que Pedro dá uma resposta que Lucas não registra aqui. Observe que Lucas não registra isso. Mas Mateus registrou quando Jesus respondeu a Pedro dizendo que não foi carne nem sangue que o revelou, mas o Pai que está nos céus. Mateus 16, versículo 17. Porque até então os discípulos mesmo não sabiam dizer quem era Jesus. Não sabiam dizer quem era Jesus. Lembra que quando no capítulo de número 7, Jesus deu aquela palavra para a mulher que entrou na casa do fariseu. Os que estavam à mesa,
questionaram quem é este que até perdoa pecados? A exemplo de quando ele apaziguou a tempestade, quem estava no barco com ele foram os discípulos, que maravilhados perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e a água manda e lhe obedecem? Lucas capítulo 8, versículo 25. Então havia uma falta de entendimento, havia ainda uma falta de percepção nos próprios discípulos sobre a pessoa de Jesus. E não se engane, essa falta de entendimento e esta falta de percepção sobre a pessoa de Jesus ainda hoje é muito grande. Deixa eu dizer a você que este campo da fé está sendo minado, porque, amados irmãos, por exemplo, deixa eu só dizer a vocês o que está acontecendo, que talvez vocês não tenham acompanhado. Eu estava vendo um telejornal e um repórter investigativo estava entrevistando um padre que lá em São Paulo está sendo curandeiro, está sendo um curandeiro, não é? Nas missas que faz. Eu estou falando curandeiro, não estou com pejoração, não. É porque as pessoas estão afluindo a ele para receber cura. Não é por causa da palavra, é para receber cura. E as pessoas vão para receber cura. Então, quem ministra cura, não é, religiosamente falando, é curandeiro, se a especificidade é só isso. E ele usa lá o nome de Maria, usa lá o nome de vários apóstolos, discípulos, ou então santos canonizados, e ainda faz menção de Deus, de Jesus. E na verdade entra em segundo plano. Quem acompanhou essa matéria sabe do que eu estou dizendo. E não estou aqui, né? Ao contrário, eu estou preocupado com isso. Preocupado não por causa de mim, não. Preocupado por causa da maioria do povo de Deus. Preocupado da maioria daqueles que têm se deixado levar por palavras vãs, né? Pelo engano dos que falam fraudulosamente. Estou preocupado com isso. Estou preocupado com isso. Com os que estão no contexto de Efésios 5, verso 6. Com os que estão sendo enganados com palavras vãs. Estou preocupado com isso. Estou preocupado com os mais novos na fé. Estou preocupado com essa turma de crente que não lê a Bíblia e que não ora, e que é a maioria de nós. Porque por outro lado aí aparece também um outro João de Deus da vida, que está curando pessoas pelo Espírito, de médico que morreu, e a ciência está lá provando que realmente a pessoa tem um problema e agora não tem mais o problema. O espírita. Aí agora no segmento evangélico, vamos partir para o segmento evangélico, tem acontecido manifestações que não têm respaldo bíblico, mas como eu disse na ministração recente, funcionam. Né? Funcionam. Mas pastor, funciona? Sim, funciona. Que aí as pessoas precisam distinguir de fé bíblica, fé em Deus, com o que simplesmente funciona. Porque aí, por outro lado, você vê que a fé do católico está funcionando, a fé do espírita está funcionando, e a fé de
crentes está funcionando, porém, um respaldo. Fé entre aspas. Porque não é a fé limitada ao que diz a Escritura Sagrada. A exemplo das outras fé. Fé em Maria, fé em Pedro, fé em João, fé em Conceição, fé em Margarida, fé em Silamasquém, fé na entidade, que na verdade não é o espírito de ninguém que voltou, porque reencarnação não existe. Não é bíblico, não existe. Não tem respaldo bíblico, não existe. A Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Qualquer espírito que estiver dizendo por aí que é de fulano e beltrano é engano, na verdade é demônio. Mas aí a fé no segmento evangélico também não está sendo respaldada no nome de Jesus. Porque Jesus já não tem sido suficiente para muita gente. O que é Jesus ser suficiente, irmãos? São os seus ensinamentos serem apurados por nós. Jesus ser suficiente é nós nos limitarmos ao seu ensinamento. E no ensinamento de Jesus, volto a repetir, os elementos que comunicam o poder de Deus é a unção com óleo, a imposição de mãos, o pão e o vinho da Santa Ceia. São os elementos que comunicam o poder de Deus. Qualquer uso de outro elemento, chamado extrabíblico, aí por ser extrabíblico, já compromete a fé cristã do indivíduo. Já significa dizer que ele tem fé, mas a fé dele não é uma fé cristã. Não é a fé cristocêntrica, não é a fé centrada nos ensinamentos de Cristo. Aí é quando Cristo já não é mais suficiente. E o grande problema está que isso não é duradouro. Isso não é permanente. É quando o campo da fé está sendo minado e aí, amados, abre margem para se cumprir um aspecto negativo da profecia, que é a apostasia. A apostasia é o ápice dos sinais da volta de Jesus. E a apostasia é abandono da fé em Deus, da fé na palavra. E a palavra de Deus tem sido secundarizada. Quando isso que eu estou dizendo é criticado, quando eu sou criticado por falar a palavra e sou chamado de incrédulo, sou chamado de cru, sou chamado de seco, sou chamado de não sei o quê, porque dou preferência à palavra de Deus. É complicado. Eu estava assistindo um evento que estava havendo antes de ontem, lá no estado do Canindé. No estado do Canindé, onde uma sessão de pirotecnia, de cura divina. Irmão, Jesus, para operar, ele não tem lugar, não tem hora, não tem dia, não tem pessoa. Ele é Deus, ele é soberano, ele opera como quer, ele opera onde quer, ele é o Senhor. Amém? Mas não há como um ser humano manipular o poder de Deus como querem fazer ou como supostamente fazem. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado para que não estejamos, amados irmãos, glorificando a Deus por uma manifestação que, pasme os senhores que eu vou dizer, mas uma manifestação possivelmente que não é do Espírito Santo. Porque inclusive estava rodando-se aí nos sites de relacionamentos, nos apps, nos faces da vida, inclusive uma liderança
né, do baixo espiritismo, mostrando que o que tem, infelizmente, em muitas ocasiões, tomado algumas pessoas que se descrentem achando que é o Espírito Santo, na verdade são caboclos, são espíritos imundos, se passando pelo Espírito de Deus, que o povo de Deus sem discernimento tem achado que é Deus. Esse negócio de estar botando a mão para trás, de estar rodando, de estar fazendo careta, de estar tremendo, virando o olho, sem nada de que verdadeiramente converja a Escritura e o nome de Deus seja glorificado. Quando as atenções estão se voltando para pessoas, para instituições, e não para a glorificação do nome de Jesus. Amados, o campo da fé está minado e nós estamos na eminência da apostasia, porque é o ápice dos sinais da volta de Jesus. O grande problema é que apostatar é abandonar a fé na palavra de Deus. O grande problema é que apostatar é abandonar a fé nas sagradas escrituras. O grande problema é que apostatar é abandonar a fé em Jesus. E abandonar a fé em Jesus significa dizer que Jesus não é suficiente. Que Jesus não é suficiente. E aí a pergunta que Jesus fez aos discípulos eu faço a você. E vós, quem dizeis quem é Jesus? E vós, quem dizeis o que Jesus significa para vós? E vós, quem dizeis? E vós o que dizeis sobre Jesus? E vós o que dizeis sobre Jesus? Louvado seja Deus. Jesus disse, depois de mesmo ter alimentado multidões aqui, amados, com a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, Jesus disse, em João está escrito, no capítulo de número, deixa eu conferir aqui para dizer a você, João capítulo de número 6, deixa eu ver se eu acho isso, ou se é no 6 ou é no 16. João capítulo 6. Jesus disse para a multidão, versículo 26. Na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Ele está falando desta multidão, como daquela da qual sobrou 7 cestos cheios. Está falando desta multidão que ele alimentou e sobejou 12 cestos. E está falando da outra multidão que sobejou 7 cestos. Vós me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Como hoje, há muita gente só buscando pelos sinais que veem, mas não estão buscando uma originalidade, uma fonte verdadeira dos sinais. E muitos não estão nem aí preocupados com isso. Estão simplesmente preocupados com o funcionar. Estão simplesmente preocupados com o funcionar. Não querem nem saber se Deus falou com Moisés para que Moisés falasse a rocha, ou se Deus mandou ele ferir a rocha. Não estão nem aí. Moisés que se dane. Estão aí
para a água que saiu da rocha. Estão aí para a água que saiu da rocha. Matando minha sede, atendendo os meus interesses. Estão preocupados com isso. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que se você é da fé em Jesus, se você objeta o céu, se você, aleluia, quer ser agradável a Deus, se você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está preocupado com os interesses e os valores divinos, você vai pensar mais no que eu estou dizendo. Você vai orar mais a Deus pelo discernimento dos espíritos. Porque há muito espírito se manifestando sem ser o de Deus e muita gente achando que é de Deus sem ser. Há muitas coisas acontecendo no segmento evangélico e fora do segmento evangélico, como eu acabei de dizer, que, amados, está minando o campo da fé, viu? E o que tem de gente que vai retroceder, porque já tem muita gente retrocedendo. Tem gente, irmão, que já não está crendo mais em nada, ou então está crendo em tudo, estão abdicando da palavra, porque não, pasmem não. Tem muita gente evangélica indo para aquela missa, onde está acontecendo as curas. Há muita gente que se dizendo evangélica, indo para as sessões espíritas, atrás de cura. Há muita gente se dizendo evangélica e acreditando em tudo que está acontecendo por aí. E tem gente que diz assim, irmão, falou de Deus, eu tô dentro. Cuidado, lá no inferno onde mais se fala de Deus. Cuidado para não ir para lá. É muito forte, amados, isso que Deus tem revelado para nós esses dias, e eu glorifico a Deus porque o contexto que lemos de Lucas nos permite falar disso. E vós, quem dizeis que eu sou? Disse Jesus. Afinal de contas, o que é que Jesus significa para você? Pastor, Jesus significa tudo para mim. Até que ponto Jesus significa tudo para você, se os ensinamentos dele, os ensinamentos de Jesus, não tem proeminência na tua vida, não tem valor para ti, não significa nada para ti? Até que ponto Jesus significa alguma coisa para você, se você não dá prioridade aos ensinamentos dele? O que Jesus significa para você, se você não dá valor ao que Jesus dá valor? Se você não se interessa pelo que Jesus teve o cuidado e a preocupação de lhe ensinar, louvado seja Deus. E aí, quando Jesus significa alguma coisa para nós, a gente passa a filtrar tudo que a gente escuta. Quando Jesus significa alguma coisa para nós, a gente precisa filtrar tudo que a gente participa, no campo da fé principalmente. Quando Jesus significa alguma coisa para nós, a gente precisa filtrar as celebrações, filtrar os acontecimentos. A gente precisa filtrar. Louvado seja Deus. As coisas que estão acontecendo no segmento religioso de um modo geral. De um modo geral. A gente precisa. Porque a autoridade de Deus na minha, na tua vida, não deve ser o teu pastor, não deve ser a denominação, não deve ser a convenção, não deve ser seja lá o que for. A autoridade na minha, na tua vida, deve ser a palavra de Deus.
A autoridade na minha e na tua vida deve ser a palavra de Deus, amados irmãos. Não deve ser liderança religiosa. Permita, meus irmãos, que ficam dizendo por aí, porque o meu líder, que é o que a gente mais escuta hoje é isso, porque o meu líder, misericórdia. A gente esquece que Jesus disse, a ninguém chameis de mestre. Jesus disse isso. A ninguém chameis de mestre. E a gente enche a boca para estar dizendo, meu líder para lá, meu líder para cá. Peraí, irmão. Eu não estou fazendo aqui apologia à rebeldia eclesiástica. Não estou fazendo apologia aqui à rebeldia eclesiástica de maneira alguma. Até porque já há o extremismo de alguns grupos que descartam a função eclesiástica, e isso gera detrimento à palavra de Deus, porque a Bíblia diz em Efésios que foi Deus quem constituiu apóstolos, bispos, pastores, evangelistas, doutores e mestres. Foi Deus que constituiu. Mas ainda assim, a autoridade, primeira e última, na minha e na tua vida, deve ser a palavra de Deus. Os crentes em Bereia, era Paulo quem lhes falava, mas eles consultavam a Escritura para conferir se era como Paulo dizia. Conferir a Escritura para conferir se o que Paulo dizia era verdade. Não era para conferir a Escritura para saber se a Escritura era verdade. Não. Era para conferir se o que Paulo estava dizendo era verdade. Então, amados, é tempo de acordarmos para isso que eu estou dizendo. E Deus vai usar muitos outros pastores para falar nas igrejas, isso que eu estou dizendo, pastores de Deus, mesmo sem eles estarem ouvindo a corda bênção. Fiquem atentos, viu? Pastor, e depois pode perguntar ao pastor lá, pastor, você ouviu o pastor Amaro Correia de Madrugada? Pastor, rapaz, nem conheço esse pastor. Mas não é porque o senhor falou o que ele acabou de falar na rádio essa semana, esse mês. Pode ter certeza. Porque é Deus falando com a igreja nesses dias. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.